semestre do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Unifax. As integrantes da equipe são Angelita Almeida, Ana Carolina Oliveira, Júlia Oliveira, Maria Paula Bastos, Victoria Regina Lima e Viviane Andrade. E nós iremos apresentar o trabalho do uso da programação e algoritmo na engenharia ambiental e sanitária, disciplina de algoritmo e programação, no qual o docente é Marcos Pacheco. Olá, sou Maria Paula Bastos e vou falar de aplicação de programação e algoritmos na engenharia. É imprescindível a utilização de métodos computacionais para resolver os problemas complexos e em larga escala relacionados à engenharia. Desde muito tempo, tais ferramentas são usadas na rotina de empresas, centros de pesquisa e universidades para automatizar os cálculos e fornecer mais resultados em menos tempo. Olá, eu me chamo Victoria Regina Lima e vou apresentar a vocês sobre a linguagem de Pascal. Linguagem essa que foi desenvolvida nos anos entre 1968 e 1970 por Nikolaus Wyff, na Universidade Técnica de Zurique, na Suíça. Em 1970 é disponibilizado o primeiro compilador para a linguagem, cujo objetivo é desenvolver uma linguagem de programação disciplinada de alto nível para ensinar programação estruturada. Esta linguagem foi batizada com o nome de Pascal, em homenagem a Blaise Pascal, filósofo e matemático francês que viveu entre 1623 e 1662. Durante os últimos anos, foram lançadas diversas variações de linguagem Pascal padrão, implementando recursos que não são encontrados na estrutura padrão da linguagem. Nas mãos de Borland, já foram lançadas versões 3.0, 4.0, 5.0 e 5.5 na década de 80. Durante a década de 90, foram lançadas versões 6.0, 7.0 para programação em ambiente Windows. Pascal originou uma enorme gama de dialetos. Podemos também ser considerada uma família de linguagem de programação. Grande parte de seu sucesso se deu à criação, na década de 1980, da linguagem Turbo Pascal, inicialmente disponível para computadores baseados na arquitetura 8086. O Turbo Pascal é mais que um simples compilador da linguagem Pascal. Ele consiste de um conjunto de ferramentas de desenvolvimento integrados. Entre as ferramentas que compõem o Turbo Pascal, temos o editor de código-fonte, o compilador, o link editor, a ajuda online da linguagem. Os principais comandos do Turbo Pascal são: para você compilar o programa, utiliza-se o Alt mais o F9. Para compilar e executar o programa, Ctrl mais F9. Para acessar o menu, Alt mais letra realçada. Para salvar o programa, F2. Para apresentar os resultados do programa, Alt mais F5. E para sair do programa, Alt mais X. A linguagem Pascal foi criada para incentivar a programação modular e estruturada, facilitando a criação de procedimentos com baixo acoplamento e alta coesão. Um programa em Pascal é composto de constantes e variáveis globais, procedimentos e funções entrantes e um programa principal. Procedimentos não retornam valores, funções sim. Tanto em procedimentos quanto em funções, os parâmetros podem ser passados por referência ou por valor. É possível passar vetores e matrizes com o tamanho, mas não a quantidade de dimensões, especificado no tempo da execução. Procedimentos e funções podem conter, dentro do seu escopo, novos procedimentos e funções. Dentro de qualquer parte do programa, também podem ser criados blocos com os comandos de bang e went, que também possuem seu próprio escopo. Nas versões originais, as variáveis só podiam ser declaradas
em posições específicas e não ao decorrer do programa, o que limitava a regra de escopo. Tradicionalmente, muitos cursos de programação de computadores para engenharia adotam a linguagem Pascal como referência de programação estruturada e buscam desenvolver no aluno o uso correto da síntese, a partir das estruturas básicas, como interações, identificadores, contadores, estruturação de dados, controles e desvios, utilizadas em situações clássicas de programação, como lista de nomes, agenda, jogo das velhas e médias escolares. Olá, eu me chamo Victoria Regina Lima e vou apresentar a vocês o MATLAB. O MATLAB é uma linguagem de alto nível e um ambiente interativo para computação numérica, visualização e programação. Usando o MATLAB, você pode analisar dados, desenvolver algoritmos e criar modelos e aplicações. A linguagem, ferramentas e funções matemáticas embutidas permitem-lhes explorar múltiplas abordagens e chegar a uma solução mais rápida do que com planilhas ou linguagem de programação tradicionais, como Defs, ou Java. Você pode usar o MATLAB para uma avaliação de aplicação, incluindo processamento de sinais e comunicação, imagem e processamento de vídeos, sistemas de controles, testes e medição, finanças computacionais e biologia computacional. Mais de 1 milhão de engenheiros e cientistas na indústria e na academia usam MATLAB, a linguagem de computação técnica. Agora eu vou falar um pouco do MATLAB na resolução de problemas na área da engenharia. Atualmente, engenheiros, matemáticos e cientistas utilizam grande parte do tempo de seus trabalhos e pesquisas realizando cálculos matemáticos e manipulando grandes equações e matrizes. Nesse contexto, evidencia-se a importância do uso de ferramentas computacionais que permite a realização de cálculos complexos de forma simples, rápida e, acima de tudo, que apresente confiabilidade nos resultados obtidos. Segundo as últimas pesquisas, a maioria dos currículos de engenharia exigem o aprendizado da linguagem MATLAB e usam essa linguagem como ferramenta de programação ao longo de todo o curso. O MATLAB é um programa de alta performance otimizado para executar cálculos científicos e de engenharia. Integra análise numérica, cálculos com matrizes, processamento de sinais e construção de gráficos em ambiente fácil de usar, onde problemas e soluções são expressos somente como eles são escritos matematicamente, ao contrário da programação tradicional. Por exemplo, suponho que em um problema de aplicação de engenharia seja necessário realizar gráficos variados e calcular a estatística associada aos dados de entrada e saída, como ajuste de curvas, média e desvio padrão. Na maioria das linguagens de programação, seria necessário escrever as funções ou suas subrotinas para implementar os cálculos. No entanto, o MATLAB apresenta mais de 1000 funções prontas e ainda ferramentas adicionais que ampliam os recursos computacionais, minimizando o tempo gasto para implementar um programa. Além disso, o site permite a resolução de muitos problemas numéricos em apenas uma fração do tempo que se gastaria para escrever um programa semelhante. Bem, me chamo Viviane Andrade e eu vou falar sobre o Sistema de Informações Ambientais, o SIA, que é um aplicativo especialista em gestão ambiental desenvolvido e comercializado pela Ecosoft. É capaz de gerenciar de forma integrada, em ambiente multiusuário, multiempresa ou corporativo, as diversas atividades relativas à gestão ambiental de uma empresa ou corporação, incluindo a gestão de sistemas de qualidade, sistemas ou planos de monitoramento ambiental e gestão de resíduos e subprodutos. O SIA permite acessibilidade e integração das informações contidas em sua base de dados com outros aplicativos, como Oracle e o SQL Server,
proporcionando um ambiente de trabalho corporativo com segurança, performance, padronização e transparência da informação. O CIA é, sem sombra de dúvidas, o produto mais completo para a gestão ambiental disponível no Brasil. Atualmente, na versão 4.5 e já com 12 anos de vida, é uma ferramenta que acumula experiência e que evolui continuamente graças ao trabalho da equipe de desenvolvimento. Ele é disponibilizado em 4 módulos. Tem o Atmos, que é uma ferramenta avançada de planejamento, gerenciamento e análise de monitoramento de quaisquer variáveis numéricas de uma ou múltiplas empresas. O Viso, que esse módulo ele proporciona um amplo suporte de sistema de gestão integrado em uma empresa, ambiental, qualidade, saúde e segurança, incluindo elementos da norma ISO 4001, ISO 9001 e OHSAS 18000. Tem o Sólidos, que é um sistema que auxilia no controle de todas as etapas e ações desenvolvidas em gestão de resíduos. Migres, que é um software integrador que é utilizado juntamente com o banco de dados do Atmos a partir de outros sistemas de coleta ou gestão, tais como sistemas supervisórios da produção industrial. Bem, agora tem um esquema de funcionamento do CIA, que tem o primeiro empreendimento, como pode ser visualizado no esquema, que tem o chão de fábrica, efluentes líquidos, processos produtivos, emissões atmosféricas, dentre outros. E tem o empreendimento X logo abaixo, que fala sobre que tem o chão de fábrica, efluentes líquidos, processos produtivos, chaminés e entre outros. Obrigada. Olá, sou Maria Paula e vou falar sobre o Singer. O Singer é um software para avaliação de cenários de gestão integrada de resíduos sólidos domiciliares. Este software foi desenvolvido para auxiliar as administrações públicas municipais na gestão dos resíduos sólidos domiciliares por meio da simulação de cenários, mostrando os efeitos que poderão ocorrer a partir de possíveis mudanças na estratégia da gestão. Os cenários são importantes ferramentas para o planejamento, pois eles combinam grande quantidade de conhecimento quantitativo e qualitativo e transmitem os resultados de forma transparente e compreensível. O Singer fornece informações desde a projeção do crescimento da população e da produção de resíduos e volume anual ocupado no aterro sanitário, até a estimativa da vida útil do aterro sanitário, dos custos operacionais e da receita obtida com a venda dos resíduos recicláveis. Os eventuais beneficiários do software podem ser engenheiros, técnicos, administradores que estejam responsáveis pela gestão de resíduos sólidos do município de pequeno e médio porte. Alunos, pesquisadores que queiram utilizar o software como forma de aprendizagem, ou então como objeto de novos estudos. As limitações do software. O software considera somente os resíduos sólidos domiciliares, porém, pode ser desenvolvido novos módulos complementares para outros tipos de resíduos. O Singer não considera todas as tecnologias de tratamento, não contabiliza a redução do resíduo e a atividade de reutilização, não avalia a energia e emissões associadas com os diferentes tipos de tratamento e não foi desenvolvido para prescrever a melhor alternativa, mas sim para fornecer uma orientação inicial aos gestores quanto às consequências relativas a cada cenário simulado. Ele está dividido em 4 blocos, como podemos ver na imagem 1: composição gravimétrica, cenário, relatório e ajuda. Os resultados, ele é dividido em 4 partes. A primeira, referente aos dados gerais. A segunda, referente aos critérios de simulação de cenário. E as 2 últimas, que se referem às planilhas de cálculo. Uma com relação à vida útil do aterro sanitário e outra referente à simulação econômica simplificada. Olá, sou Ana Carolina Oliveira e vou falar um pouco sobre AutoCAD. AutoCAD é um software do tipo CAD,
criado e comercializado pela Autodesk desde 1982. É utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenho técnico em 2 dimensões 2D e para a criação de modelos tridimensionais 3D. Além dos desenhos técnicos, o software vem disponibilizando em suas versões mais recentes vários recursos para a visualização em diversos formatos. É amplamente utilizado em arquitetura, design de interiores, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia geográfica, engenharia elétrica e em vários outros ramos da indústria. O AutoCAD é atualmente disponibilizado em versões para o sistema operacional Microsoft Windows e macOS, embora já tenha sido comercializadas versões para Unix. A partir da versão R14, potencializar a expansão de sua funcionalidade por meio de adição de módulos específicos para desenho arquitetônico, SIG, controle de materiais e outros. Outra característica marcante do AutoCAD é o uso de uma programação consolidada em linguagem interpretada, conhecida como AutoLisp, ou uma variação do Visual Basic, que permitem personalizações de rotina e comandos. Interpreta também sequências de comandos comuns gravados em arquivos de texto, geralmente com a extensão SCR, carregados através de comando script. Estes sem relação com a linguagem Lisp, embora possam também com texto e código. Bom dia, meu nome é Gil Oliveira e vou falar sobre o GNU. O GNU é uma linguagem interpretada de alto nível, destinado principalmente para cálculos numéricos. Ele fornece recursos para a solução numérica de problemas lineares e não lineares e para a realização de outros experimentos numéricos. Ele também oferece uma extensa capacidade de gráficos para a visualização de dados e manipulação. O Octave é usado normalmente por meio de sua interface de linha de comando interativa, mas também pode ser usado para escrever programas não interativos. A língua Octave é bastante semelhante ao MATLAB, para que a maioria dos programas são facilmente exportáveis. O Octave é distribuído sob os termos da GNU General Public License. Bom, infelizmente esses programas, ao mesmo tempo poderosos, né, têm uma limitação. Eles são caros, bastante caros, né, e com razão, porque eles têm um grande trabalho, né, têm uma grande profundidade e apoiam ativamente. E todos nós sabemos que isso leva alguns dólares para manter, né, porque um programa desse porte ajuda muito na engenharia. E podemos criar várias planilhas com ele. Com isso, o custo é muito alto. Obrigada. Olá, sou Angelita Almeida. Vou falar sobre o programa Matemática. Matemática aplica automação inteligente em todas as partes do sistema, de seleção de algoritmos, à disposição de gráficos e de design, e da interface do usuário. Quase todos os fluxos de trabalho envolvem resultados de computação. E é isso que o Matemática faz desde construir um site de comércio de fundos, rádio, ou publicar livros interativos, ensino de engenharia, até desenvolver algoritmos incorporados para o reconhecimento de imagens ou ensinar cálculo. Matemática é conhecida como o melhor aplicativo do mundo para computações, mas ele é muito mais que isso. Matemática é a única plataforma de desenvolvimento que integra plenamente computação com fluxos de trabalho complexo, permitindo que você passe de um modo fácil e natural por todo o processo, desde as iniciais até as soluções plenamente implementadas. A nível individual ou corporativo, é utilizado para desenvolver ferramentas, aplicações, documentos ou componentes infraestruturais.
usando o fluxo de trabalho simplificado da matemática. Além disso, aproveita a linguagem simbólica única e ambiente de edição de códigos avançados, assim obtendo uma produção rápida em pequenos projetos e tempo recorde em sistema de grande porte.